Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos orientou de que o livro de Salmos tem 150 textos que foram escritos por vários autores e cada salmo manifesta aquilo que o seu autor estava passando naquele momento em que ele escreveu aquele salmo no seu relacionamento com Deus. Por essa razão, o Espírito Santo nos deu a percepção de que se nós meditarmos no livro de Salmos durante 2 vezes no ano, nós cobrimos 300 dias de um ano e podemos aprofundar a nossa comunhão com Deus. Como o livro de Salmos tem 150 textos, se você meditar em um salmo por dia e você ler 2 vezes o livro de Salmos, você conseguiu manter a sua confiança, o seu relacionamento com Deus. E o livro de Salmos, ele é um livro que pode ser usado como aprofundamento do relacionamento com Deus, porque ele é um livro instrutório. Ele nos traz instrução para a vida. Quando você abre o livro de Salmos, no capítulo 1, ele já revela para nós como termos uma vida de sucesso. O Salmo de número 1 fala que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite para colocá-la em prática, porque fazendo isso vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não secam. Mas que os ímpios não são assim, são como a palha que é espalhada pelo vento. Então o livro de Salmos, ele já começa com essa revelação. É uma revelação porque traz uma clareza a respeito de como ser bem-sucedido. Ele revela que se você ler a palavra de Deus e colocá-la em prática, você vai ser comparado como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Você sabe que uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas não tem falta de água em momento nenhum. Então, no devido tempo, ela vai dar o seu fruto e as suas folhas nunca vão secar. E as folhas que nunca secam representam a fé, a esperança, a confiança em Deus. E os frutos que são dados na estação própria significa que tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na juventude, quanto no casamento, quanto na escolha de um curso, quanto na sua velhice, se você andar sempre meditando na palavra de Deus e colocá-la em prática, você dará o seu fruto no tempo próprio. E o livro de Salmos, ele vai avançando, mostrando que nos momentos em que você é perseguido pelos seus inimigos, você, tendo confiança em Deus, não ficará com insônia. O Salmo 3 fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos. E, apesar de tudo isso, eu deito e durmo. No Salmo de número 12, quando você estiver cercado por falsas testemunhas apontando o dedo e mentindo a seu respeito, você vai dizer que você não precisa se preocupar, porque as palavras de Deus, elas são puras, elas são como palavras em vasos de barro, purificadas 7 vezes. Então, ali, quando as pessoas do Salmo 12, que são aquelas que dizem assim: a boca é nossa, nós falaremos o que quisermos, você estará guardado disso. Quando você se sentir pequeno, como quem está abandonado, você vai lembrar do Salmo de número 8, que fala: quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o Senhor se preocupe com ele? Mas o Senhor deu o domínio de toda a terra para ele. Então você vai lembrar: Deus deu um grande poder para mim. Ele me fez semelhante a ele e me deu o domínio sobre todas as coisas. Então, por mais que alguém diga a você que você não tem valor, quando você lembra do Salmo de número 8, você fica com o seu alicerce, o seu apoio, a sua confiança em Deus, e você
passa por cima dessas palavras, quando você sente que o céu está fechado, que parece que ele não está ouvindo a sua oração, você lê o Salmo 13 e você vê Davi dizendo: até quando o Senhor se esquecerá de nós? Até quando o Senhor não se lembrará de mim? Será para sempre? Mas ele termina o salmo dizendo: mas eu sei que cantarei louvores ao Senhor, e eu sei que ainda o louvarei. Então ele termina o salmo com uma palavra de esperança, revelando que, mesmo quando parece que Deus está longe de nós, quando nós temos confiança nele, nós estamos louvando a ele. Quando você sente que está em uma situação difícil, que coloca você em angústia, você lembra do Salmo 46, que fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o Salmo 46 fala, inclusive, no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então ele está dizendo: fiquem tranquilos, porque eu sou Deus. Quando você lê o Salmo 18, ele fala: o Senhor é o meu rochedo, ele é o meu libertador. No Salmo 18 fala que com ele eu salto muralhas, que com ele eu venço exércitos. Então, quando você vai lendo o livro de Salmos e vai meditando, você vai recebendo força. Quando você não entende o sentido da vida, você lê o Salmo 90 e lá diz que a nossa vida nessa terra é como um vapor, que nós vivemos de 70 a 80 anos. E aqueles que conseguem passar dos 70 até e chegam até os 80 pela sua robustez, muitos têm os seus anos como muito cansaço e enfado, mas ele escreve no Salmo 90 o seguinte: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Então ele está dizendo: me ensina a viver um dia de cada vez e que a cada dia eu receba a sabedoria para usar bem a minha vida, porque a minha vida é como um sopro, ela passa. Então, quando nós ficamos meditando sobre a vida, o livro de Salmos vai nos mostrando que a nossa vida deve ser para louvar a Deus. E o livro de Salmos ele termina ali a partir do Salmo 145 até o Salmo 150, dizendo: louvem ao Senhor com instrumentos, louvem ao Senhor com as vossas vozes, com as vossas mãos, com aquilo que vocês têm. E o último salmo, que é o 150, vai dizer: todo o ser que respira, louve ao Senhor. Então, lendo o livro, vendo em uma visão panorâmica, em uma visão do alto, o livro dos Salmos, nós vemos que ele é um livro que fala a respeito de todas as circunstâncias da vida. Fala a respeito dos momentos de alegria, onde nós encontramos o Salmo de número 100, que fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria e apresentem-se a Ele com cânticos. Saibam que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade, a sua fidelidade de geração em geração. Existem os momentos em que nós celebramos e louvamos ao Senhor e cantamos pelas vitórias, e também o livro de Salmos passa por todos os momentos em que passamos por insônia, somos perseguidos por inimigos, estamos com angústia, estamos abatidos, estamos cercados por inimigos, estamos rodeados de pessoas que estão falando mal a nosso respeito, querendo ver a nossa ruína, a nossa queda. Em todos esses momentos, nós, quando questionamos a respeito do significado dessa vida, da nossa limitação, da nossa mortalidade, quando nós estamos na doença, existem salmos também que falam que na doença o Senhor é aquele que nos sustenta. O Salmo 41 fala a respeito de ajudar o pobre, porque aquele que estende a mão para ajudar aqueles que são pobres são cuidados no momento em que estão doentes. O Senhor cuida e dá saúde para aqueles que ajudam os pobres. E ajudar o pobre, no Salmo 41, não é apenas o pobre financeiramente. Existe aquele que está carente de uma mensagem de Deus.
Ele precisa de riquezas espirituais. Quando você estende a sua mão, a sua vida, muitas vezes estender a mão significa dar os seus ouvidos, emprestar os seus ouvidos para escutar aquela pessoa, para que ela possa desabafar e sentir-se aliviada, sentir que alguém deu atenção para ela naquele momento. Você pode emprestar os seus ouvidos como os ouvidos de Deus, como aquele que se colocou para dar amparo, ajuda ao próximo. Então o livro de Salmos, ele traz a riqueza do livro de Salmos é essa. Ele passa por todas as situações da vida, tanto nos momentos bons como nos momentos maus, e ele mostra que sempre é possível louvar a Deus no meio de todas as circunstâncias. E o livro de Salmos, ele é um livro de louvores porque ele mostra o povo sempre pedindo a Deus a resposta, sempre dependente de Deus, sempre entendendo que é dele que vem a bênção, é dele que vem a resposta, e quando ele manda o castigo serve para nos ajudar a encontrar o caminho de volta, para estarmos perto dele como seus filhos. O Salmo 44 e o Salmo 74 são dois salmos que falam sobre isso, em que o Salmo 44 foi escrito pelos filhos de Corá e o Salmo 74 foi escrito provavelmente pelos descendentes de Asaf. Eles eram levitas que adoravam a Deus no templo. Então, esses dois salmos, o 44 e o 74, falam como Deus permitiu que o povo fosse castigado, mas para fazê-los lembrar de caminharem novamente com Deus. Ontem nós lemos o Salmo 78, e o Salmo 78 fala que mesmo quando o povo peca, quando o povo falha, Deus ele se mantém fiel, ele continua fazendo maravilhas. E o Salmo 78, se você não leu, não acompanhou o vídeo de ontem, eu te convido a acompanhar o vídeo de ontem. Ele fala que das maravilhas que Deus fez para o povo de Israel e como muitas vezes eles esqueceram de Deus, mesmo depois de terem recebido tantas maravilhas. O Salmo 78 é um convite para não esquecer das maravilhas de Deus, daquilo que Ele tem feito sobre a nossa vida, lembrando da fidelidade dEle. E hoje nós vamos ler o Salmo 79. O livro de Salmos no hebraico se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Ele é um livro de louvores porque mesmo quando o povo está se lamentando, eles estão louvando a Deus no sentido de que eles estão lamentando para Deus. Isso mostra que eles estão levando em consideração que é Deus que está acima deles e que eles devem pedir o socorro para Deus. Então, mesmo quando o povo está se lamentando, eles estão se lamentando para Deus. E com isso reconhecem que é Deus que pode ajudá-los. E o Salmo 79, uma outra coisa é que os livros de Salmos não têm capítulos. Nós estamos lendo aqui uma Bíblia digital. E tem aqui capítulo 79, mas na verdade, cada salmo é independente. Então, o Salmo 79, ele é independente do 80 e do 78. Cada salmo é um salmo individual, que foi escrito pelo salmista para falar a respeito das suas dores ou das suas alegrias, mas expressa como o ser humano, cada pessoa se relacionou com Deus no passado, trazendo uma luz para o nosso relacionamento com Deus nos tempos atuais. E o Salmo 79, quando você quer falar a respeito de um salmo, você deve falar no singular, Salmo 79, ou Salmo de número 79, que mostra a posição em que aquele salmo está dentro do livro dos Salmos. Aqui no caso de hoje, nós vamos ler o Salmo de número 79, ou Salmo 79, que é um salmo de lamentação. Ele é um salmo que foi escrito por Asaf, provavelmente pelos descendentes de Asaf, porque nós vamos ler aqui que o Salmo 79 fala de uma lamentação porque o templo de Jerusalém foi destruído e os inimigos passaram por cima do povo de Israel.
do povo de Judá. E ele pede aqui que Deus tenha misericórdia e que Deus faça justiça, que Deus faça com que o mal que as nações vizinhas fizeram eles passarem sejam recompensados, que eles recebam o castigo pelo mal que fizeram para eles. Vamos ler aqui o Salmo 79. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. 2. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às alimárias da terra. 3. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. 4. Estamos feitos o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Então veja, ele está fazendo uma oração a Deus e contando Deus, nós estamos nessa situação de desgraça, nós estamos nessa situação de humilhação, nós estamos nessa situação difícil. E essa primeira parte nos mostra que quando nós estamos em situações difíceis, para quem nós pedimos socorro? Você vai falar com Deus, como o salmista está fazendo aqui? Ou você vai se queixar para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu parente, para aquele colega de trabalho que vai escutar você contando as suas mazelas e no dia seguinte vai espalhar boatos para os outros colegas a seu respeito? Então, aqui ele nos ensina: quando você estiver passando por tribulações, fale com Deus. Agora veja o que ele pede. 5. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Ele sabia aqui, os filhos de Asaf, que o povo de Israel estava passando por essa humilhação porque eles haviam desobedecido a Deus. É provável que esse texto pode ter sido escrito numa época em que a Babilônia levou o povo de Israel como escravo para lá. A Bíblia conta que Deus levantou o profeta Jeremias e o profeta Jeremias disse para o povo de Israel: parem de adorar outros deuses, porque Deus está me mandando dizer que vocês vão ser escravizados. A Babilônia virá aqui, queimará a cidade, e vocês serão destruídos e serão carregados e humilhados pela desobediência de vocês. E isso aconteceu. Quando você lê os livros de Jeremias, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, você vê que a Babilônia invadiu Jerusalém e eles queimaram as pessoas a fogo. Quem escapou do fogo foi morto pela espada. Quem escapou da espada teve que fugir de Jerusalém e ir para morar em outras terras. E aqui, o Salmo 79 está contando que o povo de Jerusalém tinha passado por isso. Então, e aí ele faz uma pergunta: até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Ele sabe que isso está acontecendo pela indignação do Senhor. Então ele fala: arderá o teu zelo como fogo? Deus, ele é um Deus zeloso, ele tem zelo pelo nome dele. Quando ele fala uma palavra e ele faz que ela se cumpra. Então Deus usou o profeta Jeremias dizendo: se vocês não se arrependerem, o castigo virá. Então quem escreveu o Salmo 79, o Salmo 73 até o 83, são atribuídos a Asaf. Mas quando o Salmo é atribuído a Asaf, não significa que foi ele próprio que escreveu. Significa que ele ou os descendentes dele que escreveram. Como tem o livro, os salmos que foram escritos pelos filhos de Corá, que são os salmos 42 até o salmo 49. E depois o salmo 84, 85, 87 e 89. E 87. Esses salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Então aqui ele fala: arderá o teu zelo como fogo? Ele está perguntando:
O Senhor vai continuar derrubando e destruindo a nossa vida até quando? Versículo 6. Ele faz um pedido agora. Derrama o teu furor sobre nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. 7. Porque devoraram a Jacó. Jacó é o nome de Israel. Jacó, o pai da nação de Israel, era Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó e deu para ele o nome de Israel. Então, quando ele fala aqui, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas, ele está dizendo, eles vieram aqui e destruíram o nosso povo, que eles são descendentes de Jacó. Agora, versículo 8, ele faz um pedido, não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. 9. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Então ele pede que Deus lembre do nome dele, que Deus tenha amor pelo próprio nome dele. O nome de Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é Pai. Então ele está dizendo, esqueça dos nossos pecados e que o Senhor faça o bem para nós por amor ao seu próprio nome. Ou seja, lembra, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericórdia, o Senhor é amor. Então faça o bem para nós, por você mesmo, pelo próprio Senhor, porque o Senhor é bom, não porque nós merecemos. Então aqui, nos versículos 8 e 9, nós aprendemos mais uma aplicação para a nossa vida. É Deus que tem bondade, é Deus que tem misericórdia, é de Deus que vêm as bênçãos que recebemos e também é por amor do nome dele que ele realiza o bem para nós. Nós não merecemos porque somos carregados de pecados, vivemos pensando em coisas erradas, temos uma inclinação para a avareza, para a inveja, para a cobiça, para a mentira, para a lascívia, para a prostituição, para o adultério, para as drogas, para o vício. Cada um cai em uma fraqueza, mas todos temos as fraquezas e nos desviamos de Deus. Mas Deus, ele faz o bem para nós pelo amor ao nome dele, porque ele é bom. Então, no versículo 8 e 9, ele fala, perdoa-nos, faça-se o bem a nós, por causa do seu amor e por causa da sua bondade. E aí ele termina, ele avança aqui dizendo assim, no 10, por que diriam os gentios? Gentios era quem não era israelita. Então ele está dizendo, por que diriam os estrangeiros? Onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. 11. Chegue à tua presença o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. No versículo 11, ele faz uma intercessão. Ele pede que as orações, os gemidos que estão sendo derramados pelos nossos irmãos, que estão presos, que estão escravizados, que o Senhor escute os gemidos deles. Que o Senhor estenda a grandeza do teu braço, que o Senhor preserve os que estão condenados, os que estão sentenciados, os que estão para morrer, que o Senhor visite o nosso povo. Versículo 12, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço, setuplicadamente significa 7 vezes. Ele está dizendo assim, que os nossos vizinhos sejam deitados, até a sua injúria com que te injuriaram, Senhor, que eles recebam o castigo de tudo o que fizeram para o povo de Israel. Então aqui temos mais uma aplicação. Se você está sendo perseguido, se você está sendo destruído, se você está sendo caluniado, se você está sendo difamado, se estão cercando a sua vida, o socorro que você deve pedir deve ser para Deus. Você deve pedir o socorro para ele. E aí, no versículo 13, ele termina dizendo, assim, ou seja, quando o Senhor
fizer a justiça sobre os nossos adversários, nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Ele está dizendo, quando o Senhor derramar a sua justiça sobre os nossos perseguidores, nós então vamos erguer as nossas mãos, nós vamos louvar ao Senhor eternamente. De geração em geração, nós vamos cantar os teus louvores. Então, o versículo 13 fala, quando Deus nos livra, nós temos motivos para louvá-lo. Nós temos motivos para louvá-lo. Mas nós devemos sempre lembrar do Senhor, mesmo quando estamos na ruína, sendo perseguidos, as nossas orações devem ser feitas para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso auxílio. E nos momentos de tribulação, de angústia, clamamos a Ele e também pedimos, quando estamos sendo perseguidos, que Ele realize justiça por nós, porque é Ele que tem o braço forte para fazer a justiça por nós e corrigir o mal que estamos sofrendo. E depois que recebemos a resposta do Senhor, devemos louvá-lo sempre e sempre. Quando nós estamos em angústia e louvamos a Ele, estamos mostrando que realmente somos filhos dele. Quando louvamos a Ele e lembramos dele quando estamos em momentos de alegria e de vitória, louvamos também a Ele, revelando que Ele é o nosso único e verdadeiro Deus. Essa é a meditação do Salmo 79. O que aprendemos no Salmo 79? Mesmo nos momentos difíceis, a nossa confiança deve estar no Senhor. O Senhor é bom para conosco porque Ele faz bem para nós por amor ao próprio nome dEle, porque Deus é amor, porque Deus é bom, porque Deus é benigno. Não por nós, mas por amor ao próprio nome dEle. E se estamos sendo perseguidos, devemos sempre olhar para cima. O nosso socorro vem do Senhor. O Salmo 121 fala isso. Elevo os meus olhos para os montes. Elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, então Ele tem todo o poder. Salmo 24, versículo 1 fala isso. Do Senhor é a plenitude da terra e todos os seus habitantes. É Deus que tem todo o poder. Essa é a meditação do Salmo 79. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.